Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabia que Deus pode mudar o seu nome? Nosso nome é a nossa identidade. Cada nome tem um significado. Benício, por exemplo, significa abençoado, homem bom, aquele que vai bem. Eduardo significa guardião das riquezas, protetor das riquezas ou guardião rico. Elisa, o meu nome, significa o meu Deus é um juramento. Deus é abundância, promessa divina e alegre. Conhecer o significado de um nome antes de colocá-lo em seu filho é uma prática comum e indicada. Ninguém quer que o próprio filho tenha um nome com um significado não tão agradável. Imagina você nascer, seus pais fazerem todo um chá revelação, escolherem um nome para você, você crescer com esse nome e muitos anos depois, Deus olha para você e diz: a partir de agora, seu nome é outro. E aí? Vai demorar até todo mundo acostumar a te chamar de outro jeito, né? Foi isso que aconteceu com Simão, um dos discípulos de Jesus. Simão era pescador. Uma vez, ele e seus amigos passaram a noite inteira pescando no mar da Galileia, mas não pegaram nenhum peixe. E agora, se não tinham peixes, como iriam vendê-los para ter algum sustento? A situação não estava nada fácil, até que amanheceu e os pescadores viram um homem se aproximar deles, seguido por uma multidão. O homem era Jesus e estava ensinando à beira da praia. A multidão era tão grande que Jesus pediu para subir no barco para poder ser ouvido melhor. Ao terminar seus ensinamentos, mandou Simão lançar a rede em outra parte do lago, no local onde as águas eram mais profundas. Simão não se animou muito, pois a noite inteira ele pescou e pegou nada. Mas como Jesus mandou, ele obedeceu. E adivinhe, quando ele e os amigos lançaram as redes, quase não conseguiram puxá-la de tão cheia de peixes que estava. Jesus convidou Simão e os outros para serem seus discípulos, com a promessa de que os faria pescadores de homens. E eles começaram a seguir Jesus. Simão era um discípulo fiel, mas bem esquentado e com um temperamento difícil. Ele era um homem instável que ia do 8 ao 80 em segundos. Ele até chegou a cortar a orelha de um soldado uma vez, mas isto é uma conversa para outro vídeo. Vamos falar sobre o nome de Simão. Simão significa aquele que ouve. Mas por que Jesus mudaria o nome de um de seus discípulos? A série The Chosen, Os Escolhidos, retratou essa mudança. Esse momento que é um dos mais lindos de toda a Bíblia. Também foi uma das cenas mais emocionantes da série. Certo dia, Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus fez uma nova pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nenhum discípulo respondeu, apenas Simão. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, aconteceu o que nenhum deles esperava. Jesus respondeu para Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você foi chamado de Simão, aquele que ouve. Mas hoje, eu digo que você é Pedro. Pedra. E sobre esta pedra,
edificarei a minha igreja. Agora, Pedro seria uma das rochas sobre as quais a igreja de Jesus seria firmada. Viu só? Até o discípulo mais instável foi transformado por Jesus e se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva, orientando os primeiros cristãos e pregando as boas novas do evangelho para os judeus. Não importa o que o seu nome significa, Deus quer te dar um novo nome em Cristo Jesus. Ele quer te transformar de acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida. Você quer ser transformado por Jesus assim como Pedro foi? Eu posso te ajudar com isso. Te convido a clicar no link abaixo e descobrir o caminho perfeito. Esse é um material totalmente gratuito que vai te ajudar a ter uma vida com Deus. Curtiu esse vídeo? Então compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem.